Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor para a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Hoje, Jeremias 18, do 1 ao 6, que diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Jeremias 18. O povo de Israel estava em desobediência a Deus no pecado da idolatria. Deus manda o profeta se levantar e descer à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Jeremias ia descer à casa do oleiro e ouvir as palavras do Senhor. E vai dizer aí: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. No versículo 3, estava trabalhando. Deus no controle de tudo. E em Isaías 64, versículo 4, vai dizer: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Aí aqui quando chega em Jeremias 4, vai dizer aí: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus estava dizendo: eu estou no controle de tudo, eu sou comparado a este oleiro. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ponto de interrogação. Diz o Senhor que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está dizendo: vocês estão na minha mão, eu estou no controle de tudo. Se vocês der ouvido à minha voz, eu farei de ti outro vaso, um vaso de honra, um vaso melhor. Um vaso que seja usado por Deus e que obedeça a Deus. E a gente bem sabemos que o povo de Israel não obedeceu a Deus. E foram parar em cativeiro, 70 anos de cativeiro, de Nabucodonosor. Jeremias 18, o vaso está na mão do oleiro. Jeremias 19, versículo 10 e 11 vai dizer aí: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. A importância da gente dar ouvido à voz de Deus. Quando Deus fala, é porque Ele quer tratar conosco, é porque Ele tem o melhor conosco. E a gente aprende diante da Bíblia que Israel não obedeceu. Até no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Mas Ele deu o direito de todos aqueles quantos vierem a Ele ter o direito de ser chamado filho de Deus, aquele que crê no seu nome. E Israel só vai conhecer Jesus na tribulação, após o arrebatamento. No momento da tribulação, quando o anticristo colocar as suas unhas lá de fora, é que Israel vai reconhecer que Jesus é o Messias. Porque Israel não quiseram dar ouvido a Jesus Cristo. Não quiseram melhorar as suas ações. Mas voltando aqui, eu quero falar sobre vaso. Assim era eu e era você. Muitos não conhecem a minha vida. Mas eu, quando aceitei Jesus Cristo, eu vim pela dor. E Deus usou uma irmã que já partiu para o Senhor, o nome dela chamava Janileide, uma pregadora. E no ciclo de oração para minha esposa, disse: mulher, diga a teu esposo que se ele não voltar, vou eu abrir a sepultura, porque já tenho eu quebrado ele todinho. E eu era uma pessoa que entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía, mas não lia a Bíblia, nunca passava 2, 3 meses na igreja, ia só por ir. E quando ela me entregou aquele recado, eu digo: verdadeiramente Deus existe, porque eu estou todo quebradinho por dentro. Eu pensava que Deus ia me matar. Eu pensava que eu ia morrer naquela situação há 11 anos atrás, mas o oleiro estava trabalhando.
Primeiramente Deus, eu e minha família sabe o que eu passei, porque eu era um crente que desobedecia, que me prostituía, que me drogava, que fazia coisas, eu era uma pessoa que fazia coisas que não agradavam ao Senhor, não era crente. Entrava na igreja só por entrar, não examinava a palavra, então Deus teve que o tratar comigo. E o tratamento de Deus é dolorido. Aqui em Isaías 64, versículo 8 vai dizer: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. O versículo 9 vai dizer: não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Deus, Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele sabe como tratar. Então eu quero dizer que quando Deus o colocar a mão, não peça nem misericórdia. É entre a pessoa e Deus. Quando Deus tratou comigo, era eu e Deus. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus sabe tratar com crente desobediente. Deus sabe moldar. Deus sabe trabalhar e sabe transformar. Agora, Deus não é mal educado. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, Ele entrará e ceará com essa pessoa. Fará nele morada. Quem é mal educado é o diabo. Ele só quer uma brecha para entrar e fazer uma bagunça bem grande, uma desgraça bem grande. Então eu quero falar aqui sobre vaso, que Deus, Ele sabe trabalhar. Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle da situação, embora Israel estivesse desobediente, mas Deus estava trabalhando, não perdeu o controle da situação. E a gente sabe que Israel passou 70 anos de cativeiro. Deus tratou com aquele povo no momento certo, restaurou e tirou do cativeiro, mas muitos pereceram ali, porque não deram ouvido à voz de Deus. Então a bênção está ligada à obediência. Quem não se lembra de Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor? E quando ele ia no caminho de Damasco, lá em Atos 9, para perseguir e prender os cristãos, a Bíblia vai dizer que a luz raia do sol, e ele cai do cavalo, e a voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem tu tanto persegue. E eu acho interessante que quando chega no versículo 6 de Atos 9, Paulo vai dizer: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o Senhor quer que a gente faça. E disse-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E a Bíblia vai dizer que Saulo vai. E no versículo 9 de Atos vai dizer: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Já está agora orando, se consagrando, fazendo a vontade do Senhor. É assim que Deus faz. Saulo diz: o que queres que eu te faça? Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E Deus aparece a um discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, vai, levanta-te e vai até a rua chamada direita, versículo 11, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E Ananias disse: Senhor, quantos males esse homem tem feito em Jerusalém. Tem poder para colocar o teu povo em prisão, perseguir o teu povo e matar o teu povo. E no versículo 15 vai dizer: e respondeu Ananias, versículo 15 vai dizer: e disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. E no versículo 16 vai dizer: para levar o meu nome diante do gentil e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Porque não é do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Paulo agora ia sofrer pelo nome do Senhor. Então não peça nem misericórdia, porque Deus vai colocar a mão, Deus vai tratar, Deus está trabalhando, mas não é do jeito que eu e você quer, é do jeito que Deus quer. Deus não perdeu o controle da situação. Mas eu acho interessante que ele trata. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não é de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque nós temos o tesouro, o Espírito Santo, dentro do vaso de barro. Você está entendendo? Aí olha aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, vai dizer:
Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, não, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invoca o Senhor. Com um coração puro invoca o Senhor. E só tem uma maneira da gente purificar o nosso coração, que nem já disse o salmista no Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Versículo 9 a 11. Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então que Deus vos abençoe. O Senhor irá fazer, mas é do jeito dele, é da maneira que ele quer. Ele trabalha por aquele que nele espera. Ele trata, ele quebra, ele amassa. Mas se o vaso der ouvido à voz de Deus, será um vaso de honra, usado para a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe, cada um em Cristo Jesus. Existe livre arbítrio. E quando Deus pesa a mão, é só entre nós e Deus. Amém e amém. Deixa Deus trabalhar.